Você teve a sua empresa meio excluída do Simples Nacional, fez a solicitação de reenquadramento agora no início do ano, mas teve a solicitação, infelizmente, negada. Separei aqui dois pontos. O primeiro, o que pode ter ocorrido para que a sua solicitação tenha sido negada e o que fazer agora a partir desta negativa por parte do Simples Nacional e da Receita de sua solicitação de reenquadramento. Eu sou Gustavo Ribeiro, eu sou especialista na criação e gestão contábil de empresas do Simples Nacional. Gente, olha só o que pode ter ocorrido, tá? E é bem frequente, acontece bastante. Nas últimas 2 semanas aí, desde que os sistemas pararam de processar as solicitações, o que acontece? Só para você entender, o prazo para a solicitação de um reenquadramento é até o dia 31 de janeiro. Porém, após esse período, os sistemas ainda ficam processando todos os processos de regularização que as empresas realizaram durante o mês de janeiro. Então, por exemplo, se você solicitou o reenquadramento no último dia de janeiro, dia 30, dia 31 de janeiro, o sistema fica processando normalmente ali até a primeira quinzena de fevereiro essas solicitações, porque existe um delay ali, um tempo em que os sistemas estaduais, municipais se conectam com o sistema do Simples Nacional. E aí o que pode ter acontecido agora? Solicitação negada. O que aconteceu? Talvez você não tenha inicialmente realizado, não realizou todos os procedimentos na Receita Federal. E aí aqui, no próprio termo de exclusão que foi enviado no ano passado, consta todas as pendências que precisavam ser regularizadas com a sua empresa MEI para voltar e se reenquadrar no Simples Nacional e também no Simples Nacional Primeiro. O que eu estou falando aqui se aplica não só para empresas MEIs, mas para qualquer empresa que queira voltar ao regime simplificado, chamado o Simples Nacional. Então, talvez você não tenha realizado a regularização de todas as pendências. Mas, Gustavo, eu paguei tudo que estava lá, apareceu um DAS em aberto, eu fiz o pagamento. A gente tem casos aqui de microempreendedores que realizaram o pagamento dos DAS, porém realizaram em sites fraudulentos. E aí, obviamente, que, como era uma fraude, não chegou até os sistemas da Receita Federal o pagamento. Você fez o pagamento, essa pessoa fez o pagamento de forma indevida para uma pessoa fraudulenta. E aí, obviamente, como não baixou os dados do sistema, a pessoa continuou excluída do Simples Nacional e agora passou o prazo. Então, lá no termo de exclusão, tinha tudo que precisava ser regularizado e também, e melhor ainda, no portal ECAC, trocando o perfil para pessoa jurídica, você consegue verificar e gerar um relatório fiscal, um relatório da situação fiscal, e lá também consta tudo o que precisa ser regularizado junto à Receita Federal. Mas, Gustavo, realizei todos os procedimentos de regularização, gerei o relatório da situação fiscal, paguei tudo, parcelei tudo o que tinha que fazer, mas ainda assim eu tive minha solicitação negada. O que pode ter acontecido? Aí existem alguns casos de pessoas que tiveram suas empresas excluídas do Simples Nacional, empresas MEIs, por exemplo, que foram excluídas do Simples Nacional desde 2023, desde 2024, ao longo de todo o ano de 2025. Nesses casos em que a exclusão já ocorreu há mais de um ano, existem outras obrigações junto à Cefaz, Secretaria da Fazenda aí do seu estado, e também junto à prefeitura, que você precisa regularizar ou precisava ter regularizado para ter a sua solicitação do Simples Nacional aceita, aprovada. E a gente está falando aqui, junto à Secretaria da Fazenda Estadual, a gente está falando de entregas de escriturações fiscais. Ah, Gustavo, mas eu não tive movimentação nenhuma nessa empresa nesse período que ela ficou excluída do Simples Nacional. Ainda assim, para se reenquadrar, você precisa cumprir com as obrigações junto ao Estado. Então, você passou lá 1 ano, 2 anos, 3 anos fora do Simples Nacional, então você era uma empresa do lucro real, do lucro presumido. Alguma questão, aqui é uma parte um pouco mais técnica dos formatos de tributação, mas nesses regimes você precisa entregar algumas declarações, você tem algumas obrigações acessórias, como por exemplo a entrega da escrituração fiscal, que é entregue para a Secretaria da Fazenda. E aí, se você não entregou, mesmo que zerada, mesmo que sem movimento durante esses períodos, você vai ter a sua solicitação negada. Da mesma forma, junto à prefeitura, aí no seu município, você vai precisar muito provavelmente, dependendo aí do município, pagar uma taxa lá para a prefeitura, uma taxa de fiscalização de estabelecimento, como a gente chama, TFE, mais conhecida. E se você não pagou, você ficou 2 anos, 3 anos excluído do Simples Nacional, não pagou as taxas durante esses períodos, é um pagamento anual, né, referente a todo ano, você também vai ter a sua solicitação negada. Então, muito provavelmente foi isso que ocorreu. Ou você não regularizou todas as pendências na Receita Federal,
ou para empresas que foram excluídas há mais tempo, não regularizou pendências junto ao Estado, junto à Prefeitura. Beleza, Gustavo? Ok, entendi. Eu devo ter falhado em algum desses dois pontos aqui na Receita, na Secretaria da Fazenda, na Prefeitura. O que a gente pode fazer agora? O que você pode fazer? Temos duas opções aqui também. A primeira é atuar como a empresa no lucro real ou no lucro presumido. Porém, eu já vou dizendo de cara que não é o recomendado. Por quê? Porque aqui a tributação ela é diferente, ela é muito mais complexa, muito mais burocrática. Você vai pagar uma alíquota de imposto muito maior, além de uma série de obrigações acessórias que você vai precisar realizar aqui. Vai precisar com certeza absoluta de um apoio de um contador para que você, ao longo do ano agora de 2026, possa cumprir com todas as obrigações e também atuar e emitir notas fiscais com essa empresa que não pertence mais ao Simples Nacional. Então, este ano você não consegue mais aderir ao Simples Nacional porque o prazo já acabou, certo? Bom, e aí nós temos a segunda opção, que na minha avaliação é a melhor opção, que é o quê? Dar baixa nessa empresa que foi excluída do Simples Nacional. Depois que essa baixa ocorrer, você pode já na sequência registrar uma nova empresa para você, seja uma empresa ME, microempresa, uma empresa de pequeno porte, ou então novamente uma empresa MEI, caso você tenha tido a sua empresa MEI excluída do Simples Nacional. Então essa é a melhor opção. Por quê? Porque você já de imediato consegue voltar a atuar com essa empresa e não tem que arcar com uma série de obrigações aqui que as empresas do lucro real ou do lucro presumido têm. Então eu vejo a segunda opção como a melhor opção para você que teve a sua solicitação negada, que foi excluído do Simples Nacional e perdeu o prazo para o reenquadramento, não conseguiu se organizar para realizar toda a regularização dentro do prazo, que é até o dia 31, foi até o dia 31 de janeiro. Aqui na segunda opção, como a empresa ela não é mais uma empresa MEI, não é mais uma empresa optante pelo CIMEI, o procedimento de baixa é diferente, não é mais realizado lá no portal do empreendedor. Aqui você vai precisar gerar uma DBE, um documento básico de entrada, umas questões mais técnicas aqui, certo? Você vai ter que protocolar a junta comercial aí do seu estado. Muito provavelmente, dependendo do estado, você vai precisar de um certificado digital. Em São Paulo, por exemplo, em outros estados, é necessário um certificado digital para realizar a baixa de empresas que não são optantes pelo CIMEI. Em outros estados, como por exemplo aqui no Rio Grande do Sul, não existe essa necessidade, você consegue fazer a baixa somente com a sua conta do Gov, mas isso vai depender aí do seu estado. Mas essa é a melhor opção, como eu falei, porque uma vez que a empresa estiver baixada, você já consegue registrar uma nova empresa para você depois, na sequência, quase que imediatamente ou no dia seguinte. E aqui é bem importante que você conte com o apoio de um profissional contábil, alguém que vai lhe assessorar nesses procedimentos de baixa. Ah, Gustavo, eu consigo fazer a baixa? É muito provável que não, porque você precisa ter conhecimento, acesso à junta comercial, entender quais são os documentos necessários, as informações que precisam ser prestadas. Há um risco muito grande de você não conseguir realizar esses procedimentos de baixa, mas é o melhor caminho, a melhor opção na minha avaliação técnica para você que teve a empresa meio excluída, tentou o reenquadramento e teve a solicitação negada, ou até mesmo nem tentou, nem lembrou, nem sabia e agora se deu conta e o prazo já acabou. E se você quiser contar com o nosso suporte em qualquer um desses procedimentos, é só nos chamar aqui abaixo, colocar a mensagem, mandar aí uma mensagem aqui abaixo desse vídeo, ou então nos seguir lá no Instagram. Aqui embaixo na descrição tem um link para você nos seguir, me chama por lá, que a gente troca uma ideia e a partir de então a gente consegue dar todo o suporte e ajuda que a sua empresa merece. Se você não é inscrito no canal, eu recomendo fortemente que você se inscreva, tem conteúdo novo e importante para você que é do Simples Nacional, para você que tem uma empresa MEI toda semana por aqui. Por hoje é isso, fica com Deus, um forte abraço e até nosso próximo conteúdo aqui do canal.